Outubro Rosa, estamos aqui com um tema super importante para mobilizar a população no podcast Bocaiúva Online. E estamos recebendo aqui hoje o Dr. Alisson, juntamente com a Isabela Barroso, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. E a Isabela, que tem um testemunho vivo, né, Bela, da experiência de vencer um câncer, né? E a gente vê como importância para a gente trazer para vocês. E hoje também, gente, Dia do Médico. Parabéns, Dr. Alisson. Parabéns a todos os médicos aí que fazem, né, da saúde, da vida das pessoas, né, sempre a importância de salvar vidas e trazer pra gente essa segurança que a gente precisa desse apoio, dessa profissão tão importante. E sejam bem-vindos, Fernando, da bancada, Bocaiúva Online, gratidão, sejam bem-vindos. E aí, Bela, como que você tá? Graças a Deus eu tô ótima, né? Já foram... Seja bem-vinda, Obrigada. Viu? Primeiramente eu agradeço, né, a oportunidade, né, de estar aqui conversando, falando sobre um pouquinho sobre esse tema, né, o tema do câncer. É um tema, de certa forma, um pouquinho polêmico, triste para alguns. Difícil, feliz, né? Difícil para... E bate numa realidade, né? Demais, porque a gente acha que não, mas está muito, muito próxima. Assim, o índice de câncer tem aumentado bastante, de forma enorme, né? Dr. Alisson está aqui, pode falar. Câncer de mama, outros cânceres que antes eram raros, né? Estão surgindo, né? Aparecendo. Então, assim, é um tema muito importante, que tem que realmente ser falado, discutido, tirar um pouquinho o medo que existe, né? Existe muito medo, uma sobrecarga em cima da palavra câncer, né? Do tratamento em si. Então, assim, a experiência que eu tive hoje, eu acho que eu sempre fui muito tranquila em falar sobre o tema, né? Muito aberta, né? Muito aberta. Nunca tive eu tive muita segurança, muita tranquilidade. Nunca foi um peso. Normalmente a pessoa tem câncer, a família esconde, aquela coisa toda. Até hoje. Né? Tem muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, crianças que têm a doença e esconde. Né? No primeiro momento, sim, até eu cheguei, quando no meu caso, né, específico, até eu chegar num diagnóstico, eu não é que eu escondi, todos que estavam ao meu redor passaram, né? Você estava analisando aquela situação, eu queria saber o que era para depois a gente até passar para as pessoas, aceitar, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu falei assim, não quero esconder. Tanto é que quem estava ao meu redor, né, eu já recebi muitas mensagens, apoio, era o tempo todo, né? Era o tempo todo, assim, tanto é que eu tive que se isolar um pouquinho do celular, porque eu recebi muito carinho, muitas ligações, mensagens, o tempo todo, assim, família muito grande, muitos amigos, então, assim, não me isolei, não. Me isolei do telefone, né, mas, assim, todo mundo que teve contato comigo, assim que eu... E também porque o tratamento em si, né? Família, né? E porque o tratamento exige também, Júlio, o tratamento do câncer, ele exige uma certa... uma certa restrição por causa da imunidade, né? Abaixa muito a imunidade, o tratamento do câncer. Sensível. Isso por causa do tratamento, né? Do tratamento. Dá uma baixada na imunidade. Demais. A imunidade chega muito... A Isabela, ela teve uma superação muito grande, porque o câncer, independente de qualquer que seja, ele afeta muito o psicológico, né? Então ela teve essa superação em todos os sentidos e... Podemos dizer que, assim, quando a gente passa naquela situação que a gente descobre que tem um câncer, muitas vezes o psicológico em primeiro lugar que ele afeta. Abala, né? Na verdade, eu falo com todo mundo, né? Eu falo que o psicológico, ele é um dos fatores essenciais para um tratamento de sucesso. Para evoluir, né? Para um tratamento de sucesso, para a evolução de um tratamento bom, para você melhora. Se a falta do psicológico, ela acarreta até... Destrói. Junta a doença em si, junto ao psicológico, aí, assim, a possibilidade de você ter o sucesso, né, de você alcançar a cura, de você alcançar, ela diminui. Porque o psicológico hoje manda na gente em tudo, né? Comanda, né? Comanda o nosso corpo, né? Não adianta você estar bem fisicamente, se você não pode estar bem fisicamente. Claro. Sem psicológico, não dá. Doente, sem psicológico também, você não levanta nem da cama. Verdade. Doutor Alisson, e fala um pouquinho da sua especialização, a sua atuação como médico nessa área. Conta pra gente um pouquinho. Boa noite, José, né? E boa noite os ouvintes, né? É um prazer estar aqui, nós agradecemos o convite. E acho que todo bocaiúvense que não me conhece, meu nome é o Alisson, eu sou proprietário da Clínica Diagnósticos. A gente trabalha na área de ginecologia e obstetrícia lá na clínica. Tem quantos anos?
35 anos. Vixe, tem chão. Tem chão pra fazer mal. Eu estou fazendo hoje 39, esse final de ano, 39 anos de formado. De formado, Parabéns. bacana. Ano que vem 40. É chão, né, Ana? É chão. Já viu muita coisa. Com certeza, com certeza. E aí, a gente está nessa batalha, né? Em Bocaiúva há 35 anos, a gente faz esse trabalho. Tanto na área de ginecologia e obstetrícia, como na área de medicina do trabalho. Eu sou médico do trabalho também. Sim. Bacana. Eu faço ultrassom, né? Então a gente pegou essa linha aí. De tudo um pouco. De tudo um pouco. É referência, né, doutor Alisson? Na cidade, região? Eu acredito que sim. Eu agradeço. Eu acredito que sim, que nós sejamos referência. Mas tem bons profissionais da cidade que desenvolvem o trabalho também, né? Igual a gente propõe. Isso. Então a gente soma, claro. Nós estamos aqui para somar. Somar, isso aí. E você acha que Carla puxou o saco seu aqui hoje? Carla é danada, viu? Ela puxou foi muito. Gente, ó, Casa Verde Amarela. Essa Casa Verde Amarela Patrocinando bomba. aqui o podcast, parceira, né? E agradecer a Casa Verde Amarela. Agradecer também Poema de Renda aí, o look feminino, em frente ao fogão de lenha. A Cristiane, né? Que sempre tá trazendo aí looks maravilhosos, já conhece, né, Bela? E também o look masculino da Loja Bless, da Ingrid. Chique! A Ingrid, ela trabalhava só com loja virtual, agora ela foi, né, para loja física e fica ao lado da digital.com, pertinho da Poema de Renda. Visita lá, visita lá. Visita lá. Então, gente, a gente tá aqui hoje batendo esse papo, Outubro Rosa, e a gente vai falar de tudo um pouco, né? Saúde da mulher, vencendo desafios. E se você tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade em perguntar, que a galera aqui vai responder. Pra mim não, viu? Pra eles. Ô, Bela, vencer o câncer pra você falou do psicológico, mas você acha que o espiritual também envolveu? Você já relatou sobre isso, inclusive, né? Sobre sua fé. Sim, na verdade, nós temos alguns pilares eu falo que tem alguns pilares para vencer o câncer, né? Primeiro é fé. Ele é o principal. Sem fé, sem acreditar no Deus, que aquele Deus pode, porque quando você está diante praticamente da morte, porque a sensação de quem tem câncer é isso, né? Principalmente é imediato, né? O pensamento. Principalmente quando é um câncer que já, às vezes, já se encontra numa fase um pouquinho avançada, tá grande e tal, você já fala assim, eita, né? A gente já pega aquele susto. Então, se você não se apegar, né? Se você não tiver uma referência divina, se não tiver Deus, né? Que é a minha referência divina, que é a nossa referência divina, é o primeiro pilar. Sem ele, sem a fé de que você pode, de que ele pode te dar força, você não vai. Sozinho você não vai. Sozinho a gente não é nada, né? Então, pra mim, Deus foi o pilar principal. Aí você ficou mais próxima, digamos assim, nesse momento. Totalmente. Né? Eu falei que quando a gente tá no período mais fraco, demais, né? Quando a gente tá mais fraco é onde que a gente parece que engrandece, né? Você é católica? Eu venho de uma família católica. Hoje eu frequento a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Mas eu falo que eu sempre brinco que acreditamos em Deus, né? Eu falo que independente se a gente está de religião, o mais importante é servir a Deus. É o principal. Bela, você hoje, eu acho que sim, né? Mas hoje você já consegue falar um pouco sobre o câncer com não tanta dificuldade? Totalmente. Hoje? Não só eu acho que hoje. Talvez no começo sim, né? Não só hoje. Eu sempre fui muito aberta. Ah, que bacana. Sempre assim, quem me conhece sabe que eu nunca tive dificuldade de falar sobre câncer, de expor o que eu passei, a situação. Porque tem, como eu falei no início, tem gente que as pessoas preferem e tudo bem, né? Pra elas é confortável, né? Ser dessa forma, mas eu me sentia melhor relatando a minha experiência, porque talvez a minha experiência possa ajudar outras pessoas, né? Eu falo que a gente nunca pode pegar uma experiência forte que a gente tem na nossa vida e guardar, né? O câncer foi... Eu posso falar que nos 36 anos que eu tô, o câncer foi a pior experiência da minha vida. Claro. Mas, de certa forma, apesar dele ter sido a pior experiência da minha vida, ele foi engrandecedora.
é até cômico falar, né? Em um certo momento ele abriu uma visão, um leque maior para você. A experiência, né? Que você passou, justamente. Na vivência hoje. O que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti, a maternidade. o que eu senti em questão de fé, o que eu senti de presença de Deus, o que eu senti com relação ao carinho das pessoas. Eu acho que supera hoje o que eu senti de dor, o que eu senti dos dias difíceis, né? Não foram fáceis, óbvio, quem passa um câncer sabe. Eu não posso nem dimensionar, assim, eu posso dimensionar porque eu vivi e talvez até mais, assim, do que alguns, porque cada tipo de câncer é de um jeito, né? Eu falo que a gente nunca pode comparar o tipo meu, então, eu falo, não é meu. O tipo que eu tive com o do outro, porque é diferente. Doutor Wallace sabe disso, que assim, às vezes numa pessoa é menos agressivo, na outra o tratamento são diferentes, manifesta diferente. Então assim, eu posso falar do meu. A experiência que eu tive do meu, não, oh meu Deus, eu não é meu, não é meu, repreende de mim. Do que eu tive, não é meu, não me pertence. Já passou. Do que eu tive, foi muito difícil, muito complicado. Foi um câncer raro, né? Agressivo. E eu consigo, como você falou, Fernando, desde o início eu sempre falei abertamente sobre o câncer, vou continuar falando abertamente sobre o câncer. Isso pra mim, assim, qualquer dúvida que alguém tenha, eu sou muito tranquila em falar, responder. Recebi muitas perguntas, né, sobre isso, desses 4 anos, sempre respondi. Então, assim, pra mim é muito tranquilo. Esses fatores importantes que a gente acha para ter uma melhoria, um desenvolvimento para cura ou talvez você ficar num patamar que você está melhor e curou. Certo. O primeiro, um dos pilares é a espiritualidade, né? Que ela acabou de falar. Sim. O outro pilar é você ter fé, você ter autoestima daquilo. Não adianta você estar doente, você achar que você está doente e você não vai progredir para melhora. Então você tem que ter essa ajuda autoestima. Também a regredir, né? É difícil, mas alguém tem que trabalhar isso para... Uma boa energia, apesar do diagnóstico, né? E o outro pilar é familiar. E o último pilar é os médicos, né? O apoio profissional, o apoio profissional. E você lida muito com diagnósticos assim, doutor Wallace? Muito difícil, porque normalmente esses casos vai para o oncologista, então a gente não tem assim muito contato, né? Muito contato e muito segmento desses casos. E no caso, quais são os sinais e sintomas que uma mulher pode entender que ela pode estar tendo algum tipo de câncer, ou de mama, ou do colo do útero, ou outro tipo de câncer, assim, você pode dar uma pincelada pra gente? Colo do útero, câncer de mama é o seguinte. Eu tive até olhando aqui em relação a fazer a mamografia. Tem as idades, né, que você pode fazer a mamografia a partir de 40 anos. Você pode fazer de 2 em 2 anos, a partir de 50 fazer uma vez por ano. E antes dos 40, aí cabe ao médico, né, avaliar isso aí, se tem alguém na família, porque é hereditário, né, genético, teve algum câncer de ovário, histórico de câncer de ovário, câncer de mama, então pode fazer com a idade de 30 anos. Esse padrão da idade, ela pode fazer antes de 40 anos? Pode fazer, exatamente. Exatamente se tiver o histórico, né, de câncer na família, então ela tem que, o médico tem que estar avaliando. Tem que ir avaliando. Por isso que a prevenção é importante. Então, a prevenção é importante em todos os sentidos, né? Certo. Todos os sentidos. Bela falou um negócio aqui sobre alguns cânceres, né, que vai surgindo. Infelizmente ele surge, né? Não só de mama, não só de mama, mas outros surgem. Isso é por quê, doutor? Assim, talvez cânceres raros, isso no decorrer do tempo não existe só um câncer que existe, né? Ele vai surgindo. No corpo existe, cada região existe o modelo, a probabilidade de você ter um tipo de câncer. Uma incidência maior. E tem outros que têm uma incidência menor. Alguns começam a aparecer por questão até de alimentação, hábitos alimentares, hábito de fumo, de bebida, sedentarismo, obesidade, muitas vezes uso de alguns medicamentos desnecessários. Então tudo isso causa uma mutação e vai aumentando alguns cânceres, a incidência vai aumentando em relação a outros. Vai surgindo. O aleitamento materno, ele é um preventivo? Me explica um pouco, explica pra gente um pouco melhor. O aleitamento materno, a mulher que amamenta, ela tem uma chance menor de ter câncer de mama. Por causa que os hormônios da amamentação, eles bloqueiam, diminuem as células se reproduzirem do câncer de mama. Então, a mulher que amamenta, ela tem 4 a 5% de chance menor
de ter câncer de mama. Entendi. Então, tem essa... Então, a importância, né, do aleitamento materno em relação ao que você me perguntou sobre os sintomas, câncer de colo de útero, por exemplo. A prevenção ela é necessária exatamente, né? A paciente ela vai ter corrimento, secreção vaginal, de odor fético, purulenta, né? Sangramento vaginal, sangramento no ato sexual. Dor também no ato sexual? Dor no ato sexual e dor pélvica, mesmo sem ser no ato sexual. Olha só. Então, tudo isso aí você tem que buscar, né? Procurar o seu ginecologista, fazer os exames e, diante disso, vai fazer uma avaliação. O Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, ele tem que ser feito uma vez por ano a partir do momento que você começa a ter vida sexual ativa. Então, a mulher que não tem... A mulher que não tem ainda relação sexual, que é virgem, ela não precisa fazer o exame de prevenção. Tem uma vacina, né? Para adolescente, no caso, para prevenção também, né? A vacina é para HPV. HPV, né? Isso. Eles têm essa vacina. Ela tem um limite também para estar utilizando, né? Até os 18 anos. Até 18 anos? Eu achava que era até 14. Tá. Então, aí... tem essa sintomatologia, esses fatores predisponentes, né, e essa sintomatologia. A partir do momento que a paciente procura com esses sintomas, você vai investigar, vai fazer o Papa Nicolau e aí vai ter essa sequência. O Papa Nicolau ele é uma vez por ano, que é o correto, né? Você fazer uma vez por ano. Mulher que tem vida sexual ativa, ela tem que fazer uma vez por ano, a não ser que ela tenha um problema, detectou um problema no primeiro. É um problema que já está ali uma lesão prévia. Aí o médico faz o acompanhamento com menos tempo. Entendi. 3 meses, 6 meses, vai fazendo o tratamento até verificar o que é realmente de verdade. Fernando, você está falando, doutor Wallace, o que causa? O que causa? Uma das coisas que a gente mais perguntou quando eu tive, né? Mas o que eu fiz? O que aconteceu? Alimentação, isso, aquilo? Porque no meu caso foi um osteosarcoma, né? E eu era, digamos, atleta, né? Quem me conhece sabe que eu sempre pratiquei esporte, ansiosa, Isabela, sempre atleta, alimenta bem, tudo. Aí você procura causa. Aí eu sempre procurava perguntar pro meu médico, mas de onde isso veio? É genético? Alguma coisa assim? Falei, Isabela, não tem, pode ser várias coisas. Várias coisas, né? Pode ser várias coisas. O doutor Alice falou, pode ser alimentação, pode ser no ar, essa, né? A gente pode falar no ar. Hereditário, no seu caso, tem alguém na família que... Meu avô, ele faleceu de câncer, agora eu não lembro se foi pâncreas, intestino, não lembro agora do que ele faleceu. Mas nós até questionamos o médico na época se tinha alguma relação, ele falou que não. Nenhuma relação, aparentemente nenhuma relação, né? O que supostamente, né, o que a gente às vezes coloca como indício, até a doutora Alice, não sei se, né, pode falar sobre isso, foi porque ele foi um câncer muito rápido, né? Foi um câncer muito agressivo. Então, assim, eu descobri ele após a gestação, 6 meses, Rafinha tinha 6 meses, né? Então, assim, e existem estudos, nada muito comprovado, né? Que durante a gestação, a mulher produz uma quantidade de hormônios muito grande. Sim. Né? E essa quantidade de hormônios, esses hormônios podem alterar, não sei se é isso que fala, alterar as células, tudo, e gerar câncer. Sim. Então, assim, pode ser, mas também não tem nada certo, né? Certo. São hipóteses, né? Hipóteses, que, né? Porque como ele foi muito rápido, né? Foi logo após a gestação, 6 meses, ele já estava grande e tudo, e era um câncer agressivo, então tem várias, mas não tem nenhuma explicação. E atualmente, os alimentos, assim, a forma com qual a gente vem consumindo até fruta, verdura, o agrotóxico mas eu falo com você, se a gente modificou muito, se a gente for pensar nisso, a gente não come esse morango. Exatamente. A gente não toma água, porque se você for bem, a água tá cheia de polêmico, produtos, né? Então, assim, eu falo... o pessoal pergunta, você deixa de comer alguma coisa? Gente, eu não deixo de comer nada. Minha experiência é minha, né? Eu não sei o dia de amanhã. Isso não te causou trauma de deixar de comer, vou comer só... Não, tô como saudável. Eu como saudável, minha alimentação é bem saudável, mas eu não deixo de comer nada. É porque a partir do momento que você tem uma vida... a vida sua não é sedentária, você pratica esporte. Sim. Você tem uma alimentação saudável. Você não ingere bebida alcoólica ou ingere... Pouco menos. Né? Ou não fuma. Sim. Né? O cigarro ele é prejudicial para tudo, né? E alguns medicamentos, anticoncepcional, reposição hormonal após os 50 anos. Então, tudo isso aí,
são fatores predisponentes. Sim. Tanto que o câncer hoje você não tem uma causa específica, porque se tivesse, tinha um tratamento específico. Claro, então você tem que fazer, por isso que a prevenção para alguns cânceres são importantes. Né? Fundamental. Padrão, né? Padrão. Tanto para a mama como para o colo do útero, né? Verdade. Os outros está aí, é sedentarismo, é obesidade, você tem que baixar tudo isso aí para você não ter a sua... Não gerar. Tem aqueles fatores de risco, porque né? suas células não desenvolverem outros cânceres, né? Ah, tem. Certo. Doutor Tem Alisson, enlatados hoje, você come, a gente come, muita gente ainda come, assim, ela não vende no supermercado? Isso. com certeza. Não vendendo. É os Não, ultraprocessados, né? Eu tava conversando com o Josi hoje. Foi hoje? Não sei se foi hoje. Colesterol saturado, gordura saturada. Eu falei com o Josi sobre os alimentos industrializados. É uma empresa que nunca vai Enorme, acabar. né? nunca É um vai mercado acabar. que... Nunca. Não tem como. Ninguém deixa de consumir, não. Deixa pouco, mas não deixa. Não, mas querendo E não. o você acesso, consome. gente, é muito fácil. É Todas as fácil, classes fácil. sociais consomem, né? O acesso é fácil. Tudo. Qualquer mercadinho que você entra Comodidade. tem. Comodidade é prático. Comodidade. É porque muito, né, a família saboroso. não tem uma pessoa em casa para fazer, não Já tem é uma rápido ali, condição já de faz fazer. rápido ali. Né? É igualzinho fora, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem algumas coisas, né? Que a gente possa colher e tal. Sim, E fora acesso, muitas vezes né? já não tem, né? É É mais muito difícil, né? A gente em outubro também tem a mobilização do Outubro Verde, né? Que é o sífilis, né? Contra a doença do sífilis. Tem muita frequência, é normal as pessoas terem. E o que é sífilis, para as pessoas entenderem? Ó, tem muito tempo que eu não pego caso de sífilis. Vou ser sincero com Ah, você. que bom. Bacana. É muito tempo. É porque realmente as pessoas estão se precavendo, estão se prevenindo, né? Estão mais Usando camisinha, conscientizando. né? Que antes eles estão conscientizando, porque antes não usava, né? E tem muito trabalho em cima disso, os postos de saúde, as enfermeiras. Já Atenção ajuda, né? primária. Também. Tal. Então, assim, tem uma informação, muita informação para você ter que usar a camisinha. Porque a camisinha ela vai te proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. E a sífilis é uma alteração, ela tem, porque aí vai partir para a parte muito científica, que são 3 formas de sífilis e compromete a parte celular, né? Sim. E a parte do sanguínea. Tanto que para você detectar, você tem que fazer o exame o De VDRL para detectar. E Aí na tem a gestação lesão. que é perigoso, né? Afeta Sempre também o que bebê. toda né? gestante é o exame que tem que ser realizado, ele de rotina para a gestação é o VDRL. Ele tem que ser feito em 2 até 3 etapas, dependendo da condição do casal. Sim. Certo. Faz no início, faz no meio, Isso talvez pode até no prejudicar final. o bebê? Pode prejudicar o bebê. O bebê, né? Pode prejudicar. Pode você ver, causar mas- anomalia. Olha. Algumas anomalias. E quais são os sintomas da sífilis? Sintoma da sífilis, lesões, você vai ver algumas. Normalmente é lesão peniana e lesão na Vaginal. vulva. Na vulva. A lesão ulcerosa Sim. ela vai crescendo e fica dolorido, eritematosa, com secreção, entendeu? Entendi. E aí, a partir do momento que você percebe essas lesões, você tem que procurar um médico para ele avaliar isso aí e ver se é sífilis. Porque tem outras, tem herpes que também caracteriza dessa forma, né? Tem muitas doenças de pele que são parecidas. Aí você pode confundir, né? Aí o médico tem que estar atento a isso aí. Pra Tá em diagnosticar. cima diagnosticar. para diagnosticar. Muita coisa, né, Mas a maioria das vezes, quando uma Ser besta. paciente que tem vida sexual ativa te procura e você no histórico da anamnese, você busca isso aí você acaba direcionando sua consulta para, né? E olha pra só, isso. eu achei que, assim, né, olhando assim a visão do mundo, eu vejo que as pessoas estão tendo muito relacionamento aberto. Eu achava Não. que tinha crescido o índice de doenças sexualmente transmissíveis. Talvez cresceu outras, assim, né? Não, mas eu digo assim, ele ter falado que quase não tem lidado Mas não, com claro. Não, nem sífilis, séria né? gonorreia mesmo. Tinha muito tempo que eu não vejo. As pessoas estão É mais porque estão atentas mais ao atentas a isso corpo, aí. né? Estão mais atentos, né? Hoje tem mais informação, né? Principalmente com a rede o uso social da camisinha. também, uso da Então, a camisinha ela está Então, protegendo bastante. a base de tudo para proteção mais é a camisinha. É a camisinha. Já protege os dois. Principalmente que não tem Protege os parceiro dois. fixo, né? Principalmente. Que é uma realidade de muitas pessoas, né? Nos Estados Unidos, eles preconizam entre casais usar camisinha. Entre casais. é? Preconizam. Entre casais mesmo. Nos Estados Unidos. Não pode falar isso no Brasil, não.
Nos Estados Unidos. Foi longe aqui. Longe. Nossa, vocês vão comer na carninha, tá lá no estrangeiro. Não tô comendo aqui. Esse é de búfalo, ó. De búfalo. Hoje, mas é um trem complicado, né? Mas o corpo da mulher, a gente está muito exposta a muito hormônio, né, também. O Outubro Rosa, Josa, que a gente está focando um pouquinho em relação a isso aí, né? Ele é um movimento que é muito interessante. É um movimento que começou nos Estados Unidos, né? Começou lá em Nova York, nos anos de 1990. Então é um movimento que vem, é uma campanha de conscientização, né? Sim. Que para alertar as mulheres, alertar a sociedade da importância do diagnóstico precoce do câncer e da prevenção. Do toque, né? Tanto que, além do câncer de mama, eles já estão alertando nessa campanha o câncer de colo de útero. Sim. Entendeu? Nessa mesma campanha. Eles já estão começando a alertar pegando em relação gatilho. Qual que tem um índice maior? Mama. Mama. Olha só. Você é um trem. Então começou lá tudo lá fora. Estados Unidos. Essa situação de quando acontece, eles já preparam assim como fala essa situação do câncer de mama. Você falou que surgiu nos Estados Unidos. Isso, movimento, né, que foi. Esse movimento ele é feito quando acontece, tem um índice muito grande? Tem um índice muito grande. Eles fizeram um estudo, né, e qual é a forma que você vai combater? É fazer a prevenção. Nós temos que fazer um movimento. Nós temos que criar uma campanha em relação a essa situação. Nós vamos fazer essa prevenção. Que forma que vai ser? Através de palestras. Como que vai alcançar o público, né? Que o importante é as pessoas, né? Alcançar. Porque antigamente não tinha rede social, não tinha nada disso, era muito mais difícil de levantar uma campanha. Mulheres eram mais retraídas, uma situação dessa aqui também, né? Era surreal. Surreal. Não, mas E assim. Então, hoje está facilitando e as pessoas estão mais atentas. Mais atentas. E interessadas em se cuidar. Eu vejo que as pessoas estão se importando mais com elas, né? Embora ainda tem muito que melhorar, né? Mas o pessoal peraí, eu tenho que me cuidar, né? Do que deixar alastrar e cuidar só com o autocuidado, né? O autocuidado. E tem assim, possibilidade dessa mulher não ter sintomas, ser assintomático e ela ficar ali com esse câncer incubado. Vai chegar ela pode ficar aí, porque tem câncer que começa a aparecer com 5, 6, até 10 anos. Nossa! Que loucura! Ela fica assintomática, aí com 8 anos aí ela começa a aparecer alguns sintomas, porque o corpo começa a transformar, começa a aparecer os nódulos, a parte sanguínea começa a alterar, então ela começa a ter sintomatologia. Por isso que a prevenção, você fazer exames, né, preventivos anualmente. Ajuda, né? Porque você tá ali, o câncer tá ali, ele pode estar evoluindo em você e você sequer nem percebe, quando você já percebe, está numa situação crítica. Então, por isso que essa prevenção... Tem ser humano que depende muito da genética de cada um e do DNA de cada ser humano, né? De cada um de nós. Tem isso. Ele tem uma substância no corpo que ele tem a doença, tem o câncer e esse câncer não é manifestado, porque ele tem uma defesa. Tem ser humano que é assim. No caso de AIDS, por exemplo, HIV. Tem aquele Michael Jordan, que é o... Esse eu falo porque ele foi passado para o mundo inteiro, né? Isso. Ele tem o HIV e nunca manifestou. Porque já foi descoberto que ele tem uma substância que ele protege isso aí. Protege ele. Aí ele fica sintomático. Mas mesmo assim ele tem que se prevenir. Não, ele tem que se autoprevenir, senão ele transmite para uma outra pessoa. Ele é transmissor, ele é transmissor. Se torna transmissor, mas ele mesmo não se manifesta. Ele se torna transmissor. Então ele se protege, por isso que ele tem que estar ciente que ele tem o problema. Aí, no caso, é a consciência dele, né? Claro. Ô, gente. Com certeza. Ô, Bela, e você teve o câncer e você teve os sintomas, né, no caso? Sim. Quais foram os sintomas que você sentiu? Na verdade, como eu falei foi outro tipo de câncer, né? O câncer foi ósseo, né? Osteosarcoma no fêmur direito. E eu tinha acabado de 6 meses, né? Rafinha tinha 6 meses de idade e eu tava voltando às atividades físicas, né? Tava amamentando. E comecei a fazer musculação, voltei pra aula de zumba que eu fazia, né? Já antes da gravidez. Aí voltei pra aula de zumba. Aí na primeira aula de zumba eu já comecei a sentir dor no joelho. Dor no joelho. Achei que era dor normal, dor
peguei pesado aqui na academia, tô voltando agora, já peguei pesado, deixa eu parar um pouco. Aí eu parei, e aí a dor nada de passar. E dor vindo e nada de passar. Aí fui no médico, o médico me passou fisioterapia, fiz fisioterapia. E aí depois, porque assim, eu tô resumindo. Porque se eu for te contar, se eu for contar, sim, é muita coisa. A noite inteira. Porque aí já entra fé, já entra tanta coisa, né? Que manifesta. E coisas pessoais também, e coisas pessoais, justamente. E a gente tem coisas que a gente pode expor e tem coisas que a da gente é reservado, né? Mas assim, os sintomas que eu tive foi dor, né? Eu acredito que pelo fato do tumor ter quebrado o osso, né? Porque ele começou dentro do osso e aí ele quebrou. Chegou, ele era desse tamanho. Enfraquece, né? Aí ele era assim, ele quebrou no osso do fêmur, né? Certo. Aí ele foi, quebrou e saiu pra fora. Então eu acredito que eu comecei a sentir a dor quando quebrou. E a partir daí eu só senti dor. Você não conseguia pisar, nem... não. Nesse momento, eu acho que no atividade física, né? No eu forçar a força da atividade física, eu acho que fez quebrar. E eu falo que graças a Deus, porque talvez se ele não tivesse quebrado, eu não tivesse sentido a dor, talvez poderia ter espalhado, evoluído, né? Então, assim, tudo, acho que eu falo que tudo tudo conforme a vontade de Deus. Quebrou, ótimo, senti dor, senti, mas se não fosse pela dor, talvez eu não... Bela, você teve que substituir o osso? Substituir. Hoje eu tenho uma prótese. Uma prótese. Substitui tudo certinho? Hoje eu tenho uma prótese. Ele, por ele ter quebrado e essa situação, ele só foi somente no fêmur. Graças a Deus. Aí ele parou ali naquele estágio. Graças a Deus. Assim, foi algo assim, né, o tratamento do câncer, ele tem que ser um tratamento rápido. Né? Eu falo que é uma das doenças que mais deveria ser atendimento imediato. Agilidade, exame, biópsia, tudo. Rapidão. Porque, infelizmente, às vezes a gente vê, né, eu posso... Tem pessoas que morrem na biópsia. Mas assim, é uma realidade que todo mundo consegue fazer esse tipo de Não exame, é porque são exames muito caros. E muita gente não tem acesso. E depende o quê? Aí do vai público. Depende do né? SUS. E às vezes o SUS demora a marcar 3 meses. Né? Então, 3 meses é muito tempo para quem tem uma doença agressiva como o câncer. Então, assim, por isso que a realidade de quem tem câncer é difícil. Né? Até pela envolve financeiro. Não tem classe social, porque você gasta dinheiro demais, gente, em tratamento. A situação, vocês já ficaram sabendo, ou teve situação de um câncer gerar um câncer, e naquele meio termo do descobrir um câncer, eu tô com câncer, eu tô verificando essa situação, o câncer existir, mas depois ele tomar uma proporção menor e vai... Meu caso. Regredir. O que aconteceu comigo? No processo, né? Ele vai regredindo. Não, o que acontece? É pertinente. O que acontece no meu caso? Não sei se eu vou te responder, mas o meu caso, ele foi talvez parecido. Quando eu fiz porque para você definir o tratamento de um câncer, não é da noite pro dia. Você tem que passar por vários exames, inúmeros exames. Pra ter certeza, porque tem que ter certeza o tipo de câncer para criar um protocolo de tratamento para aquele tipo de câncer. Então, não é qualquer medicamento. Tem que ser um medicamento específico para aquele tipo de câncer. Nossa. Então, até chegar lá, no meu caso mesmo, eu tive que fazer uma biópsia da biópsia, porque a minha biópsia deu inconclusiva. Então eu tive que fazer um exame dessa biópsia, entendeu? Para chegar a um tratamento mais decisivo. Aí o paciente vai ficando irritado, vai ficando cansado, porque por enquanto, até você definir o tratamento, no meu caso foram uns 2 meses. Eu já fiquei angustiada por causa disso, porque tipo assim, a gente não tem tempo. A gente que tá com a doença fala assim, meu Deus, meu tempo, tô correndo contra o tempo. Tô correndo contra o tempo. Mas eu me entreguei. Eu entreguei, né, para Deus, falei assim, tudo no tempo de Deus. E tem muitas coisas, só cortando ela um pouquinho. Não pode. Tem muitas coisas, tem muitas situações no tratamento que ela não sabe, porque você não pode passar tudo para o paciente. Toda vez a gente só descobre depois. Então você vai. É a mentirinha do bem, né? É a mentirinha do bem. A gente só descobre muitas vezes para exatamente o psicológico dela não ficar por dentro, né? Inclusive eu passei se você for soltando. Doutor Alisson chegou a te acompanhar? Não, mas a filha dele, Val, que é minha cunhada, eu morei com ela, né? Você fez radiologia. São quantos filhos que você tem, doutor Alisson? 4 filhos. E quantos são médicos? 3 médicos. Os 3. Essa falta Maria. Maria vai me substituir. É a radiologia. A menina, né? Sempre vai com o pai. Mas eu agradeço muito a Val, porque ela e meu irmão, assim, eu dependia deles.
porque eles eram médicos, Val que me acudia nos exames. Juntou o apoio da medicina e o apoio emocional, familiar, né? Porque todo mundo foi morar na casa do meu irmão, que era um apartamento minúsculo em Belo Horizonte. Então, assim, foi um momento muito, assim, difícil para todos nós, né? Mas voltando para te responder, Fernanda. Então, quando eu defini o meu protocolo de tratamento, foi definido 4 ciclos de 3 dias de quimioterapia. Falei assim, vamos fazer esses 4 ciclos, depois a gente vai fazer exames, no decorrer nós vamos fazer os exames para ver a evolução. Você não pode ficar fazendo toda hora durante o tratamento, né? Porque a quimioterapia já desgasta muito, a imunidade expõe. Corpo, né? E aí, quando chegou no 3º ciclo que eu fiz de quimioterapia, já ia para o terceiro mês, constou os exames, fiz uma bateria de exames, constou que o câncer estava aumentando. Estava aumentando, ou seja, em tese a quimioterapia não sabia se estava fazendo resultado. Porque o que faz a quimioterapia? O câncer está aqui, faz a quimioterapia para tentar diminuir a extensão da lesão, diminuir as células, para você vir e cortar a menor região possível, entendeu? Então, no meu caso, como ela constou que o tumor estava crescendo pelos outros exames anteriores que eu vinha fazendo, aí o médico já partiu para a cirurgia. Falou, não, vamos fazer a cirurgia de imediato, não vamos correr esse risco, não. E aí foi quando eu fiz a cirurgia. E aí é tão engraçado o doutor Alice batendo no ponto que não conta as coisas pro paciente, não. Eu falava assim, eu ficava insistindo, eu quero saber de tudo. Mas não pode falar. Muita coisa, não. Não vou só descobria depois. Até mesmo pra reservar. Deita aí, assim. Marcaram a minha cirurgia. Na semana da minha cirurgia, minha cirurgia era na segunda-feira. Na segunda-feira ligaram e falaram que não ia ter a prótese, que o Ipsen não estava conseguindo a prótese. Pra fazer, porque ia tentando a cirurgia pra tirar o osso e colocar a prótese. Tirar o osso e colocar a prótese. E nada dessa prótese aparecer. O Ipsen não queria comprar essa prótese. Aí envolveu um monte de tempo, envolveu Val indo atrás do diretor lá do Ipsen, lá do Hospital de Ipsen, Belo Horizonte. Meu tio correndo atrás de político, aquele batedor. Vários setores, né? A semana inteira e todo mundo naquela preocupação e eu nem sem saber de nada, achando que eu tava indo fazer cirurgia, preparando meu psicológico pra cirurgia. Você tava Olha só, lá na sexta-feira, ligaram e falavam assim, não vamos, vai cancelar. Vai cancelar. Aí eles sentaram comigo, te prepararam e falaram assim, isso não, na sexta-feira, segunda-feira a cirurgia. Não vai ter, sentaram todo mundo bonitinho lá e tudo. E como foi a sua reação? Aí, quando eles me contaram, eu só fechei os olhos e falei assim, Senhor, tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. Foi a única coisa que eu falei. Encheu o olho de lágrima, desceu umas lágrimas, mas eu coloquei nas mãos de Deus. Falei assim, calma, gente, vai dar tudo certo. Deus vai fazer no tempo dele. Porque antes disso, Josi, eu já vinha passado por muitas experiências ao longo do tratamento que sempre me mostrava a presença de Deus. Às vezes eu queria uma coisa, Deus mostrava outra. Às vezes eu fazia de um jeito, Deus falava assim, é outro jeito, vai ser mais difícil, mas vai ser melhor, calma. Então, assim, eu já, como eu estava muito espiritualizada naquele momento, eu estava muito focada naquela situação, muito concentrada, segura, forte, eu só fechei os olhos e pedi a Deus. Falei assim, seja o que Deus quiser, na hora dele vai ser. Não vou forçar, na hora dele vai ser. Deus, tá nas suas mãos. Isso foi na hora do almoço. Não deu 1h30 depois. 1h30 depois. 1h30? 1h30 depois. Me ligaram diretamente no celular. Senhora Isabela, só estamos te ligando para falar que a sua cirurgia vai ser na segunda-feira. A prótese chegou. Nossa. Aí como é que você fala que não tem a mão de Deus? Não é? Que não tem a mão de Deus. Então, como? Então, aí, finalizando sua parte, Fernando, fui fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, depois de um tempo, fui pegar a biópsia. Porque eles pegam o material, corta aquela parte, né? E no meu caso, tirou uma parte grande, por causa da extensão do tumor. Do tumor. Isso, aí levou para fazer a biópsia. Quando chega a biópsia, fui lá em Belo Horizonte pegar 98% de necrose do tumor. Ou seja, 98. Ou seja, meu médico falou assim, você é um milagre, isso é raro. Você é um milagre. Então ele pegou meu caso para ficar estudando. Deixa eu te falar. Ou seja, quando acharam que o tumor estava crescendo, Deus foi lá e fez a obra. Porque
Não é um homem, né? Gente, deixar só um recado aqui pra vocês aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo WhatsApp, tá? É o 38997404956. Repetindo, 38997404956. Pode mandar a pergunta para o doutor Alisson, para a Isabela. Fiquem à vontade. Não tem problema em responder não, né? Lembro. Ah, tá. Os comentários estão desativados, então só pelo WhatsApp fiquem à vontade em perguntar. Manda. Pode continuar, gente. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidão. Pode. Tranquila. Depois dessa situação toda, você chegou, eles mostrou o osso pra você? Mostrou tudo? Não quiseram me... Assim... Não quiseram me mostrar. Meu médico, até hoje eu insisto pra ele tem foto. Mostra não, né? Ele falou assim, ele falou comigo... Não é... que bacana. Ele falou comigo, eu insisti, Pedro viu. Não é necessário. Mas ele não quis mostrar. Eu insisti pra ele, depois de 4 anos, eu falei, me dá foto, me dá foto. Não vai... Ele fala que eu ia ficar assustada. Não vai é tipo uma peça de picanha. Né? Tiraram de mim uma peça de picanha. Não vai resolver, não vai ter melhoria em situação nenhuma. Foi o que ele falou. Não vai ter melhoria nenhuma em Ô, doutor Alisson, e assim, é igual você, né, médico praticamente de mulheres, digamos assim, em geral, né? Elas têm muita vergonha, assim, na hora de fazer exame, elas ficam constrangidas. Como que funciona todo esse contexto assim, nos bastidores? Júlia, é o seguinte, tem mulher, a maioria das mulheres que eu consulto, que a gente examina, eu nunca tive esse problema, ninguém nunca questionou isso. Ai, mas é porque é interno. Aí, a gente não manifesta, não. A gente finge, né? Tanto, nem para minha secretária, que poderia, né? Nunca demonstrou, né? Nem demonstraram, mas tem muitas que não vão, que deixam de ir por ser homem. Isso é verdade, isso é verdadeiro. Constrangidas, busca, por isso existe várias ginecologistas mulheres exatamente para ter essa divisão aí. Mas tem todo um profissional. Porque tem muita mulher que prefere homem do que mulher. E tem muita mulher que prefere mulher do que homem. É relativo. Então, né? E hoje esse tabu tá quebrando um pouquinho. Sim, não tá muito assim, porque é homem eu não vou. Mas eu particularmente, tem mulher sim que eu conheço, que já me falou, que gostaria de consultar comigo, mas só por ser homem... Tem aquela vergonha. A faixa etária maior, que se cuida mesmo, que é mais assídua, é qual? Na faixa etária de 30 a 40. 30 a 40, né? Galera, é que mais cuida, né? Que mais se auto se cuida. Mais se auto se cuida. Outro dia eu atendi uma idosa de 85 anos. Eu fiquei impressionada com a saúde dela. A mulher impecável e faz atividade física, aquela mulher, sabe, lúcida. Eu falei com ela, eu quero ficar uma idosa assim. Porque assim, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Tem que começar a pensar. Com certeza. O tempo tá passando. Tudo isso que nós já falamos aqui anteriormente, né? De alimentação. Isso. Tudo isso vai influenciar no nosso corpo futuramente. Isso aí não tem dúvida. A gente tá plantando pra colher lá na frente, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência que se não tiver uma boa alimentação, se não fizer exercício, se não... Não é parar de usar alguns medicamentos desnecessários que muitos usam, né? Sem indicação médica. Compre e use. E aí tudo isso futuramente vai ter vai cobrar, o seu corpo vai cobrar isso aí. Hoje a clínica oferece quais exames que a mulher pode estar fazendo para, né, preventivo ou para ter o diagnóstico, doutor? O exame clínico, né? Que é importante, que é a história da paciente. Sim. O exame ultrassonografia, que a gente faz todos da parte da pélvica e de mama, obstétrica, a gente faz praticamente todos. E o exame de prevenção. Entendi. Então, né, todo mundo tem acesso e procurar, né, Belas? Esses medicamentos que usam através por causa do câncer, esse medicamento ele é utilizado, ele vai realmente na raiz da situação, né? Vai na parte celular, né? Na parte celular. Se não deixar a produção aumentada dessas células. Tentar dar uma diminuída na produção. Inibe, né? Inibe. São medicamentos muito fortes. Muito forte. Efeito colateral? Isso aí é dentro da químio, né? Mas depende, engraçado, os efeitos colaterais dependem muito do protocolo. Eu já vi pessoas que não sentem... Você conseguia comer? Não, porque no caso, o que eu tive, ele era bem...
né, eu sempre tenho que falar que ele era bem agressivo, então tinha que ter uma quimioterapia bem agressiva para controlar. Compatível para controlar, ao grau, né? Justamente. E aí o protocolo de quimioterapia que eu passei era bem difícil. Então assim, eu tomava 3 dias de quimioterapia da pesada, digamos assim, eram 5 horas de quimioterapia. Aí vinha a dor, 3 dias. Vinha o osso quebrado, né? Vinha a questão do osso quebrado, vinha os medicamentos para dor que era de morfina para cima. Então assim, e aí quem toma morfina sabe que os efeitos colaterais, né, desse medicamento são bem fortes, né? Em mim foi bem, então assim. Não sei se é oportuno o momento, né, mas eu acho que eu vou fazer uma propagandazinha aqui. Pô, vai lá. Você perguntou em relação aos exames, né? E nós vamos ampliar esses exames, porque hoje tem mamografia, tem ressonância, tem tomografia, né? Sim. Que pode ser uma complementação. A Ressonar, nós fizemos uma parceria Eu ia tocar nesse assunto. Na sintonia. Nós fizemos uma parceria com a Ressonar, Juninho e Valesca. O Juninho é gastro, né? Vai fazer endoscopia. São seus filhos? São meus filhos. Ele vai fazer endoscopia e colonoscopia. E Valesca é radiologista, ela que vai fazer. Vai ser aqui em Bocaiúva. Vai ser em Bocaiúva. E provavelmente ela vai ser inaugurada em dezembro. Tá? As pretensões a inauguração em dezembro. E vai ter todos esses exames. Vai ter ressonância magnética, vai ter tomografia, vai ter mamografia. Bem completo, raio-x, né? É um serviço bastante completo. Vai ter o laboratório, vai ter uma parte, vai ter ultrassom, vai ter o aparelho de ultrassom. Muito bom. Então, é a equipe da Ressonar. E nós entramos junto com eles, nós associamos com eles para fizemos uma parceria e trouxemos para cá. Parabéns. Aí, ó. Então vai aumentar o leque de exames para as pessoas, né? Além do que eu já tenho lá. Então muitos têm que ir para Montes Claros, né? Exatamente. Verdade todos, né? Porque aqui não faz. Aqui já vai passar a fazer agora. Provavelmente a partir de, se der tudo certo, é que a construção é um negócio que a gente fala que termina hoje. Mas a previsão né? Mas está previsto para inaugurar em dezembro. Aí, ó. Deixa eu te perguntar, doutor. Eu lembro que você atendeu muito tempo na prefeitura, não atendeu? Entendi. E já surgiu alguma vontade de entrar no meio político? Apimentar essa conversa. Pode falar, não tem ninguém vendo, não. Vamos apimentar aí, não. Falar a verdade, viu? Tem ninguém vendo, não pode falar. Não, mas eu vou falar a verdade. Brincando. Eu vou falar a verdade. Abre o coração. Todos nós temos a política no sangue, né? Queira ou não queira, a mulher, o homem, porque eu não gosto de política, mas já tem. Está envolvido. Né? E a gente, por ser médico, por ter uma influência grande na população, por desenvolver trabalho, né? Direto, né? Direto com a população, da parte de cura, de prevenção. E a gente enxerga, né, que é uma melhoria para tudo isso aí. E aí você acaba querendo desenvolver um trabalho e querendo infiltrar mesmo. A gente tinha vontade, sim. Eu tinha vontade. Mas aí as coisas foram se passando, a gente foi analisando, foi vendo certas situações e a gente acabou... Compensa no cantinho. Deixei stand-by. Mas nós tivemos essa intenção, sim. Eu vou ser sincero, e isso é uma coisa verdadeira. Eu tive uma fase que a gente estava progredindo para... envolver diretamente na política. Estamos precisando de bons políticos, né? A prefeito, a deputada, isso eu não sei, mas já tinha essa intenção. E a política de Bocaiúva, ela é bem acirrada, assim, vem de muito tempo. Muitas situações a gente vai analisando, vai vendo e vai enxergando. A gente nós somos pessoas de bem, de boa índole, de bom caráter, a gente acaba enxergando algumas coisas que desanima. Né? Mas a política é um assunto que te interessa. Felizmente, nós temos boas pessoas lá. Felizmente. Não é por isso que... não, certo. Eu estou falando a nível municipal, estadual e nacional, né? Não é só Bocaiúva. Não, claro. Eu estou falando não é só nível Bocaiúva. Para não gerar outras situações. Você é esposa de vereador, né? Você envolve? Ou você fica mais na sua? Como que é? Então, eu tento me manter, eu tento ficar na minha, mas é um pouquinho difícil. É difícil, né? É difícil. Eu falo por experiência própria, né? Pedro, tenho muito orgulho dele, porque ele realmente é um político bem centrado. Sim. Né? Que gosta do que faz, está gostando do que
que faz. Né? É desafiador, então, né? Demais. Eu falo que a gente tem... É até uma coisa engraçada aqui, mas eu vou falar. Não posso falar, não. E aí? Tem quase ninguém na sala. A política, deixa ela resolver. A política, ela é apaixonante, é legal com o futebol. É igual a religião, né? Verdade. Então, é uma situação apaixonante. É uma situação que se você entra, igual a Isabela está falando, que o esposo dela entrou e está gostando, e gosta mesmo, porque você se apaixona por aquilo, você está se doando para a população. Então, você está fazendo a diferença. E de certa forma, se expondo. Expondo que eu falo assim, você está pondo a sua imagem ali a julgamento, né? Claro. Então, assim, as pessoas, você vai ser uma visão, todo mundo vai ficar de olho em todo lugar que você for, tudo que você for fazer, você vai ficar sendo visado, digamos assim, né? Eu vou falar, viu, Ju? Pode falar. Me envolve também. É porque eu falo que eu fico no pé dele, né? Pra trazer projetos bacanas, pra buscar, e ele é muito inteligente nessa parte. A mulher por trás é importante. Nós sem vocês somos nada. E aí? E aí a gente tem um projeto, ele tem um projeto bacana, que ainda com certeza colocou em prática, porque realmente pela dificuldade que é, né? Da gente criar uma casa de apoio em Belo Horizonte. Porque muitos tratamentos não são feitos aqui na região, Montes Claros e tudo. Bacana, velho. Para câncer, no caso. Não só câncer, né? Não tem aquela casa de instituição Sara, não seria daquela dimensão. Seria mas eu uma falo inspiração. Que, pelo fato de eu ter vivenciado essa questão de tratamento fora de casa, e assim, pelo menos eu tive um apoio do meu irmão, da minha cunhada. É isso que eu ia falar agora. Né, que me socorreu. Aí você pensando em quem não tem um apoio. Aí você começa a pensar, poxa, eu tive, mas e quem não tem? Como eu vi vários velhinhos, idosos, crianças, de pessoas assim que não moram em Belo Horizonte, tem que a gente criança deve passando ser mal de quimioterapia em ônibus. Então, assim, a gente se coloca, né? Eu falo, quando a gente passa por uma experiência dessa, a gente se coloca no lugar da pessoa. E eu falo que meu sonho é Pedro concretizar enquanto político essa questão. Mas ele gostou da ideia, tá buscando recurso. Mas é uma coisa bem difícil, né? Mas politicamente falando, é uma coisa um pouquinho mais acima do nível. Mas você acha que mas tem é possível, realidade, claro. Assim? Essa realidade, ela é coisa. Se Deus quiser, eu acho que se Deus quiser, a gente um dia isso aí vai sair. Eu falo que ajuda, né? Eu falo que a gente que tem muita gente que precisa, Josi. Vai fazer tratamento fora. Não só do câncer, eu falo firme nesse propósito. Outras doenças. Precisa resolver uma coisa em Belo Horizonte, coisa mais séria, não tem onde ficar, não tem onde se hospedar. Vai ali, fica naquela casa, fica naquela... Resolve a situação, depois sai. É bacana. Mas aí no caso, igual o doutor Alisson, se você entrar na política mesmo, eu vou entrar na política, você acha que tinha que abrir mão um pouquinho da parte de médicos? Você acha que daria para conciliar? Tem que abrir mão. Tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão. A política ela tem que ser exclusiva. Eu acho que por exemplo, no caso tem que ter uma escolha muito forte, né? Uma decisão. Nessa etapa você tem que ser Pedrinho exclusivo. abrir mão de alguma profissão, Bela? Ele diminuiu a advocacia. Você também é advogado, não é? Sou advogada, sou Então tem que ser exclusivo, né? Você não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como, né? Fernanda, as pessoas acham, as pessoas têm uma mentalidade de político, às vezes, isso é pensamento um pouco complicado. Claro. Às vezes muitas, não é só não, muitas pessoas têm uma mentalidade assim, a política não faz nada. Não. Aquele político quer trabalhar, ele não para quieto, não. Entendeu? Tá sempre visitando alguém, tá sempre correndo atrás de recursos, tá sempre fazendo alguma coisa. Então, o político, ele... A minha opinião, eu acho assim... A gente tá falando sobre um pouco de política, né? A minha opinião é o quê? O prefeito. Mudou de prefeito, mudou? Beleza. Vamos apoiar, né? Se daqui 4 anos vai mudar, vamos apoiar, vamos fazer alguma coisa. Justamente. O problema da população não só... Né? Não, mas não é só aqui. Eu não vejo, não é só... É geral. Até país de fora. O prefeito ganhou? Eu não gosto dele. Eu vou falar mal, eu vou falar que ele não faz. Porque o meu não ganhou. Entendeu? Mas eu vejo você não quer que a sociedade desenvolva. A população também tem que ter mais interesse de saber o que está acontecendo. Que às vezes fica sabendo por alto, mas fulano isso, aquilo. Então, começa a ter interesse, de fato, né? A população tem que pensar mais no coletivo do que no individual. O dia que a população começar a pensar de forma coletiva, eu acho que a gente sai um pouquinho do lugar. Em vez de grupos políticos, em vez de individualismo. Dá uns passos mais... Uma pergunta para vocês dois. Né? Assim, Bocaiúva, né? Em termos da saúde, que, né, voltando um pouquinho do nosso tema, mas falando de política, que eu acho que política, ela engloba tudo, né?
vamos colocar 10, 15 anos atrás e hoje, qual a mudança que vocês acham que a gente obteve na saúde? Acho que o doutor Wallace pode falar melhor que doutor, fala. Eu falo aí, como paciente. Né? No seu ponto de vista e experiência. Depende o ponto de vista que você está querendo. Saúde pública. É porque isso é muito relativo, porque uns fizeram algumas, né, melhoraram alguma situação, outros não melhoraram e de repente eu vou falar aqui, eu não quero ter comprometimento, né, e estar ao vivo e a gente não quer se comprometer em relação a isso, mas uma coisa, houve uma melhora. Querendo ou não, melhora. Houve uma melhora. Do seu ponto de vista, um ponto de vista. O hospital, ele deu uma melhorada, a saúde, né, dos PSF, dos atendimentos em geral, do básico, né, o serviço básico, ele teve essa melhora. Sim, tem muito que melhorar ainda. Mas isso não é só aqui, é qualquer lugar, qualquer cidade do Porto de Bocaiúva, eles têm que melhorar a saúde, não sei, a nível do Brasil, né? A gente está falando, nós temos que estar falando a nível, né? Sim. E Bocaiúva teve essa melhora. Isso a gente, né? Teve prefeitos que olharam para esse lado e fizeram, e deu uma desenvolvida nisso aí. E temos certeza que o atual que está vai continuar fazendo, o que vier, um outro que vier vai enxergar um outro lado e vai melhorar mais. E aí a tendência é essa, porque também é uma coisa. Que a população necessita disso, necessita de uma melhora. É o que a Isabela falou da realidade de cada um. Júlio, é o seguinte, eu sou médico, né? Moro em Bocaiúva, eu moro com minha esposa, com meus filhos. Aí uma hora eu sinto uma coisa aí, que é urgência e emergência. Não tem como ir para outro lugar. Aí eu vou para o hospital aqui, chego lá e eles não conseguem tirar um infarto meu. Sim. Aí o que acontece? Eu vou morrer num lugar que eu, como médico, sou da cidade, então assim, eu tenho que me colocar também como paciente desse local. Perfeito. Não, verdade, tem que me colocar. Bacana, eu não vou achar, o infarto não vai me salvar igual se eu for em Montes Claros, eu posso morrer. Pode ter o melhor plano, os melhores, não? Pode ter o melhor. Entendi. Então a gente tem que visualizar isso. Aqui não tem, entendeu? Tem que ter um serviço mais, né, apurado, com mais exames, né? E a gente tem que olhar isso, que eu também sou um paciente. Posso ser um futuro. Todos nós. É o mais rico de Bocaiúva. Que se passar mal, se você conhece aqui, você procura onde? Se for uma coisa grave, você procura o hospital, você não tem o hospital, cara. Sim. Aí lá que eles vão direcionar se você fica, se você não fica, se você vai ser encaminhado, se vai, né? Então aí tem que ter uma estrutura, tem que ser bem estruturado. Eu sinto falta de mais mobilização, sabe? Mais mobilização, mais apoio, assim. Totalmente. Né? Talvez uma união maior para assistir a população um pouco mais de perto, digamos assim. Sim. A minha visão como paciente também, né? Claro. Então, assim, a população tem que começar, né? Assim, ter interesse do assunto, querer uma melhoria, como o doutor Wallace falou, se enxergar e se eu precisar do serviço, né? Que a gente só vê o outro, que o outro precisa. Mas e se a gente Todos precisar? Todos nós podemos precisar. E só percebe quando a gente sente na pele. Quando a gente sente na pele. Na pele, a gente dá um susto, né? Do que tá. Agora, voltando ao Outubro Rosa, eu fico pensando. Eu fico pensando. Não queria fazer a pimentinha pra plantar. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, eu imagino que deve passar 1000 coisas na cabeça. E a pessoa deve ter até raiva do médico que dá o diagnóstico, né? Como que deve ser? Fala tudo também? Não, você acredita que não? Não. Você acredita que não? Ali você tem ver como apoio, né? Nossa, meus médicos, eu não posso falar nada. Pelo contrário, eu considero como anjos da minha vida. Você tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente o médico, porque vai... Né, você diagnostica uma doença que é uma doença grave, né? Sério, talvez irreversível. Justamente. Aí você tem que ter muito cuidado. Você tem que se sensibilizar a paciente, a sua paciente e o familiar. Que ela pode ter uma reação inesperada, pode ter. Então você tem que saber, você tem psicologicamente, você tem que trabalhar isso, você tem que estar estudado para você melhorar. Se você chegar papum, não. Aí não dá. Por exemplo, no meu caso, eu faço um ultrassom de uma grávida de 30 semanas. Ela foi lá, por acaso, uma paciente que eu nem conheço, agendou um ultrassom, ultrassom obstétrico.
os batimentos não estão visualizados, é um feto morto. Aí eu tenho que falar, não tem jeito. Eu tenho que buscar uma forma. Como é que eu vou bater um exame? Isso. Eu faço um exame, vou digitar esse exame, entregar e não falar para ela que o menino dela, né? Tá. Eu tenho que falar. Então, assim, é uma situação bem delicada. Sim. Você tem que ter uma sensibilidade, uma forma bem... Isso já ocorreu? Já ocorreu. Já ocorreu. Nossa, velho. Não é comum, mas ocorreu. Não é comum, mas já ocorreu. E é difícil, né? Até pra você... Graças a Deus que hoje, igual a gente está falando aqui de prevenção, então hoje nessa parte de obstetrícia mesmo, de pré-natal e tal, então assim, o pessoal eles estão buscando mais fazer o pré-natal, buscando mais fazer exames, então diminui muito a incidência de feto. Entendi. Os partos dos seus filhos todos foi você que fez? Todos foi eu que fiz. É? Nossa, bacana. Que honra! É minha. Sabe quantos partos ao todo você já fez? Uns 20 mil. Você besta. Meu Deus! Eu já tinha feito um cálculo aí um tempo atrás, tinha 15, mas isso tem muito tempo, então... Aqui, 15 mil. Aí eu parei de fazer a cotação aí... Já chegou, assim, eu não vou falar um dia, eu não sei como é que fala, mas assim, qual foi a quantidade de partos que você fez no dia, assim? Num dia, assim. 10 partos. É muita responsabilidade, né? Ô, gente, e fica uma coisa comum, né? Porque, assim, toda hora você vê um menino ali nascendo. Pra ser uma coisa normal. Tô nascendo demais. Nasce muito. E agora a gente tá nessa onda aí, né, de normalizar o aborto, né? E fica é uma conversa assim, a gente lida com o nascimento excessivo e as ideias abortivas, né? E é complicado até para um médico, né? Também, porque deve deparar com muita situação também do tipo, né, Bela? E não é fácil, né? Não é fácil, não. Eu sou totalmente contra. Eu também sou contra. Eu falo que a lei ela já prevê os casos que tem que ser, né? Que já estão estabelecidos para aborto. Tirando isso, eu acho que não existe. Né? Eu falo é uma vida, né? Justamente, a mãe ela não pode decidir hoje pelo feto, não. É um assassinato mesmo. Eu sou totalmente. Deixa eu te falar, depois que você fez essa cirurgia, passou por essa situação toda, veio a cura, graças a Deus, tá tudo certinho. Você não precisa tomar remédio mais, mais nada. O que acontece? A gente tem que ficar, todo mundo que passa por essa doença, né, pelo câncer, ele tem que, após tem um período que eles chamam de remissão. Porque para o médico ele só considera a cura após o período de remissão, que é 5 anos. 5 anos. Eles falam que é a probabilidade do câncer retornar. Então eu já considerei como cura, mas para a classe médica eles geralmente falam que é após os 5 anos, período de remissão. É a parte científica, né? E engraçado, Fernando, você acredita que eu não tomo medicação nenhuma? Terminou. Eu finalizei a minha quimioterapia, eu fiquei 1 mês ainda tomando porque eu tomei um ansiolítico, né, para passar por isso, para tranquilizar toda essa situação. E terminou o meu tratamento, 1 mês depois, eu mesmo, por mim mesmo, eu já tirei. Já tirei, graças a Deus, hoje eu não dependo mais de remédio nenhum. Tem câncer de mama em homem? Tem. Mas tem. Por isso tem que fazer a prevenção. Homem também. O homem também toca assim também? É mesmo? É raro. Mas tem casos, é muito raro. Mas tem qual a prevenção também é a mesma coisa? Ou não é diferente? Para o homem fazer uma prevenção? Não. Aí ele vai perceber. Só tocar mesmo. Ele vai perceber que vai aparecer algum caroço e tal, vai procurar e vai perceber. Porque a mama do homem é diferente. Desliza, né? Com obesidade, tem alguma relação? Tudo aquilo. Tudo inclui, da mulher inclui também. Mas eu falo do homem, né? Também, mais específico os fatores predisponentes do grupo de risco são os mesmos. Os mesmos, né? A diferença é a questão hormonal, né? Que também. A mulher ela fica mais com a predisposição. A mulher, por isso que a questão hormonal é maior por causa disso. A questão hormonal é tão importante que quem já teve câncer, igual mesmo no meu caso, eu tive o câncer, né? Eu não posso fazer nenhum procedimento hormonal. Não é aconselhável para mim fazer procedimento hormonal. Tá. Tem alguma pergunta aí, Sidney? Tem. Manda aí pra nós. Manda aqui. Portador para responder aqui. A primeira então. Maria Eduardo está perguntando se existe algum alimento que seja considerado cancerígeno.
Boa. Tem, né? Os alimentos que são ricos, né, em agrotóxicos, o morango, o pimentão tá muito tá comendo ele riquíssimo, né? Esse aqui, Esse aqui é saudável. Ultraprocessados, né? Que contém muito conservante. Ele contém aí, no mínimo, 5 aditivos de conservantes, no mínimo. E eles são todos compostos, né? Então, o consumo frequente desses alimentos, eles vão ocasionar, sim, uma tendência à disposição ao câncer, né? Porque tem uma modificação das células, fora o crescimento do tecido adiposo, né? Então, os alimentos, eles são, sim, fundamentais a gente ficar atento, principalmente os industrializados, ultraprocessados, são os mais suscetíveis ao câncer. Gordura saturada, né? Gordura saturada, hidrogenada, sódio, muito açúcar, todos são susceptíveis. Mais alguma pergunta? Tem mais algumas aqui. Tem comentário também. A Carla fala assim, mais um podcast com assunto pertinente para toda a população. Ainda mais no meio da semana. Melhor que na sexta. Na quarta não vou perder nenhum. Olha, hoje a quarta foi especial, né? Porque foi dia do médico. Ontem foi aniversário de Bela. A gente tá aqui comemorando também, homenageando. Não podemos engordar. Não pode. Desculpa, gente. E aí a gente padronizou na sexta por ser um dia mais aberto, né? Pra gente estar aqui. Mas a gente vai tentar, sim. Né? Vamos ouvir aí a população e tentar aderir. O Pedro Arthur, agora pergunta. Ele fala assim, toma alguns remédios controlados. Cada um para uma coisa. Doutor Wallace, isso aumenta a chance de ter câncer? O uso excessivo de medicamentos? Ele usa vários medicamentos, né? Por causa de estar colocando muito, né? Muita droga, né? É Pedro? Pedro, é o seguinte. É o seguinte, aí tem que ver qual tipo de medicação que você está tomando, né? Qual tipo de doença que você, né, tem pré-existente, porque se você toma medicamento em excesso, dependendo do medicamento, dependendo da ação dele, pode prejudicar as células e pode sim ter um desenvolvimento aí de alguma alteração celular que pode desenvolver o câncer. Mas ele teria que eu teria que saber, né, as medicações, qual o problema que você tem pré-existente, qual a sua idade, qual a sintomatologia. Tem que ter fatores. Uma anamnese completa para a gente responder com mais precisão. Tem alimentos que tem medicamentos que é um mal necessário, né? Você tem que usar. Igual a pessoa que foi hipertensa. Se faz mal ou não, vai ter que usar, porque tem muito medicamento que ele é absorvido, a maioria dos medicamentos e alimentação é absorvido no fígado. E o fígado, muitas das vezes, ele processa essa alimentação e o medicamento, ele pode se danificar. E depende as células hepáticas podem ser danificadas. Se ela consome muito medicamento, e aí ela fuma, consome muita bebida alcoólica, aquela coisa toda, não faz atividade física, aí tem uma predisposição maior. Exatamente. Mais pergunta? Outra coisa que eu estou interessante também é se você toma por conta própria essa indicação médica, né? Exatamente. E aí tem que buscar, né, um serviço médico, um médico para orientar melhor se essa medicação está sendo usada corretamente. Beleza. O João Carlos, ele faz um comentário, mas ele tem uma pergunta para a Isabela. Meu pai teve câncer e foi curado. Somos católicos, a igreja foi fundamental. Totalmente. Isabela, o apoio da igreja foi importante para você? Porque as perguntas chegam para socorrer, talvez a Isabela já falou, né? Não, mas é bom. Não, mas o apoio da igreja é totalmente fundamental, né? Porque é um círculo, né? Um círculo ali de oração, de pedidos a Deus, tudo em prol ao seu favor, né? Tudo é válido. Então, eu tive muito essa corrente de oração, tanto das igrejas evangélicas em geral, tanto das católicas daqui, de Montes Claros, de todo lugar, se vocês pensarem, eu tive essa corrente de oração. Teve igrejas que acordavam de madrugada para orar por mim. Então, esse ciclo de oração, com certeza, ele é fundamental. É um pedido a mais para o Papai do Céu, né? Claro. De cura. A gente pede, a gente acha. Né? A gente, né? Intercessores, justamente. Vamos ter mais um comentário ou uma pergunta para cada um?
Tá? É o comentário da Maria. Não é pra mim, não. Vocês. Maria o quê? Maria Alice. Sou seguidora do canal há muito tempo. Agora, como podcast, melhor ainda. Meio de semana tem pouca coisa pra gente fazer em Bocaí. Acertei, né? Então, assistir um podcast local é muito bom. Parabéns, doutor Wallace, parabéns, Isabela. Obrigada. Eu os parabéns pelo dia do médico e do aniversário. Pelo aniversário. E pela presença, né, gente, de estar aqui. E aí? Nós agradecemos. Tá? Carlos André. Isabela, o que mais mudou na sua vida depois do câncer? Boa pergunta. Que pergunta. Profunda. Agora ele achou a veia. Eu falo que a forma de enxergar a vida foi algo que mudou bastante. A gente começa a enxergar diversidade, né? a gente começa a enxergar a vida de outra forma, né? Eu falo em questão de pessoas, ser solidário, olhar pra você, olhar pra mim, E a sua me intimidade com cuidar. Deus deve ter aumentado. Demais. Não, eu falo que o que mais foi forte assim foi a intimidade com Deus, foi o contato com Deus, que foi assim, foi uma experiência que depois eu nunca mais passei. Como eu falo, quando a gente está naquele momento de mais fraco, né, naquele momento de maior fraqueza, é quando desperta, parece vai despertando aquela coisa gostosa ali dentro, aquela voz gostosa que fala assim, calma. Naqueles dias mais assim difíceis, sabe? Quando você fala assim, acho que de hoje eu não passo. É aquela coisa Aí quando eu penso que eu tô fraca, que eu tô forte, né? Justamente, quando a gente acha que a gente está fraco, é o momento que Deus mais vai colocando força dentro da gente. É justamente isso. Interessante. top. E é algo que Deus, a gente assim, a gente É só algo sente individual. A gente É só individual. sente quando passa. É muito assim, eu posso estar falando aqui, mas outra pessoa tá Isso. não tá sentindo, acha que não. Não, mas isso aqui isso é muito profundo, porque isso aqui é meu contato. É o meu contato. É porque, com Deus. Bela, tem pessoas que são muito racionais, vai Sim. pela razão. E ela pode associar que a questão do contato espiritual pode ser emoção, né? Ah, porque eu tô fragilizada. E na verdade Sim, não é, né? justamente. É totalmente diferente. É muito diferente. É. Porque quando realmente você fica fragilizada, você realmente às vezes fica. Será que Pode confundir. Pode confundir. É, isso. Mas aí vai dar crença, né? Vai dar crença, vai dar fé De tudo. O que eu senti foi muito forte. Isso é só meu, eu não consigo. Eu consigo Expressar. falar, mas eu não consigo demonstrar. Demonstrar. É algo muito pessoal. Sim. Mas eu amei minha experiência. Como eu falei, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria um contato tão forte que eu tive, né, com Deus ali naquele momento, né? Então, é engrandecedor para mim. Assim, bastou. Hoje eu falo que se Papai do Céu me levar, eu morro feliz. Que bacana, velho. Morro feliz hoje. Se aproveitar, só de falar que se alguém quiser continuar mandando pergunta, porque eu acho que está chegando, aí depois a gente manda os convidados e eles respondem igual. Tá, joia. O doutor Wallace aqui, a pessoa não se identificou, tá? É uma mulher. Ah, tá. Doutor Wallace, existe câncer vaginal? Se sim, como devo saber? Eu tenho alguns problemas, estou lá, faço um tratamento e tenho medo de evoluir para algo pior. Não identificou. Não identificou, não? Não é difícil. Existe sim. Existe o câncer vaginal, não é frequente, mas ele existe. O que deveria ser feito? Primeiro, procurar o ginecologista, né, que é da área, para fazer uma avaliação, fazer os exames necessários, né, que é o exame de prevenção, o exame local, especular, colposcopia, e aí vai depender do que tipo de lesão que ela tem atualmente, para a gente tentar chegar num denominador comum. Diagnóstico. Bacana. Acabou as perguntas, né? Quem tiver mais perguntas, a gente pode continuar mandando pelo WhatsApp e depois a gente vai estar repassando aos convidados e eles vão estar respondendo cada um individualmente, tá? E a gente agradece pela participação de todos, é importante, né? A gente sente que o público está envolvendo. O tempo como que tá aí, Sidney? 1h20. Então, esse tema eu acredito que a gente deve até falar mais, né? Assim, é sensível, mas é importante, a gente tem que tocar nesse assunto. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar e falar para a gente poder estar finalizando o nosso podcast com chave de ouro? Então, Josi, gostaria de agradecer, né, a participação.
Sempre que vocês me convidarem, né? Eu tenho certeza que se eu puder, eu estaria aqui com certeza, porque eu gosto de falar da minha experiência. Eu falo que é engrandecedor, porque me faz lembrar, né, as coisas que eu passei. É uma vitória. Justamente. Eu não vejo com tristeza, Fernando. Eu vejo como gratidão. Eu falo que eu sou grata, né, imensamente grata. Todos os dias eu agradeço a Deus. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por estar viva. E o que eu falo com todo mundo, se esteja passando qualquer dificuldade, para ter tranquilidade, né, se apegar aos pilares, independente seja câncer, depressão, o que for. A gente tem que ter pilares, né, que a gente se apega, especialmente o câncer. Primeiro é a fé, a gente não pode abrir mão dela, né, porque sem Deus a gente não é nada. Segundo, meu interior, minha vontade de vencer, minha vontade de lutar, meu psicológico está sempre ali, sem perder a esperança. Pode ter os dias piores, mas vai passar. Tudo passa. Eu sou a própria disso, tudo passa. Depois família, né? Eu acho que família também é algo... Uma base também, né? Um suporte extremamente necessário, extremamente fundamental. Sem eles, eu acho que talvez eu não... Né? Eu acho que sem um desses pilares, talvez eu não teria o êxito que eu tive, né? Não estaria aqui hoje. Então, né, as pessoas que estão passando por isso, se apeguem a um desses pilares, se apeguem a esses pilares, a família, né, a Deus, a força de vontade interior de vencer, né, que independente do problema, se a gente tiver isso, é um dia após o outro e a gente vai vencer, com certeza. E por trás disso tem o propósito, né, que cresceu no seu coração e se Deus quiser vai concretizar. Sim, aí, né? Com certeza. Pode ficar à vontade, a palavra é tua. Josi Fernando, nós agradecemos, né, o convite. Realmente é a primeira vez que nós participamos dessas, né, com vocês e dessa forma. Bacana. Eu achei muito interessante. Nós achamos, e igual a Isabela falou, que se convidar nós estamos, né, disponíveis, se dependendo do dia, né? Sim. Passar uma quarta-feira. Quase que escapou pelas mãos. Quase. Mas é muito interessante, José. Hoje é um dia muito especial, né? Primeiro, que é o dia do médico, talvez foi até oportuno, né? Essa vinda aqui. Sim. Por eu ter a gratidão que a gente tem, né? Eu como pai, ter 3 filhos médicos, né? Eu sou médico, as duas esposas e o esposo é médico. Aí, então praticamente é um pool de médico, né? Pode fazer um hospital. Então isso aí é uma gratidão muito grande, a gente se sente muito honrado, né? E por hoje ser o dia do médico, até mandei já uma mensagem para eles aqui, Juninho tá até me ligando aqui, deve ser. E a gente fica assim deixado em relação a isso por ter colocado pessoas para curar, né? Para o bom da vida, né? Bacana, né? E a gente pede a Deus que continue nos iluminando, né? Como médico, eu me coloco também, né? Porque eu sou médico, então iluminando os médicos, né? Que atuam, meus filhos, né? Que são médicos, iluminando, que Deus continue iluminando para dar caráter, continuar trabalhando com ética, com conhecimento, né? Trabalhar amorosamente, tratar os pacientes bem, isso é muito importante. Então, é nossa mensagem em relação ao Dia do Médico e por estarmos aqui felizes junto com vocês. Que bom. Gratidão. Graças a Deus. Obrigada mesmo, vocês dois. Viu? Foi um bate-papo muito bom, muito prazeroso, né? Muito importante que vocês possam continuar esse trabalho bacana de vocês, trazendo profissionais de diversas áreas para falar sobre diversos temas, que é muito bacana. É importante você ter falado isso para a gente poder até reforçar que a gente vai trazer todas as categorias de A a Z, né? A gente não tem distinção. A gente quer mesmo dar oportunidade para as pessoas, pouco a pouco. A gente não consegue abraçar tudo, né? Sim, mas pouco a pouco, trabalho de formiguinha. Uma situação interessante você apimentou em relação à política. Isso é muito bacana. Eu particularmente, eu discuto com meus amigos, meus colegas, mas numa situação dessa que eu não importantíssimo, espaço. Eu falei aquilo que eu senti. E que eu sinto, que eu acho que eu não denegrei a imagem de ninguém, coloquei ninguém em situação, né? Certo. E aquilo que eu penso, que eu acho. E eu acho que isso é interessantíssimo. Claro, a política... De repente me estimula, hein? Quem sabe, né? Gente, agradecer a vocês mais uma vez pela presença, satisfação. Obrigado, a foi boa, né? Aí, ó, já injetou. Carlos, nós vamos
continuar comendo aqui, tá? Porque tem muita coisa gostosa aqui. E agradecer ao Bocaiúva Online, a pessoa do Sidney, Fernando, por estar aqui na bancada comigo. Agradecer a Deus, Fernando, nós dois somos mais Agradecer a Deus por a gente estar aqui. Amém. E agradecer a todos que nos assistiram e que depois vão assistir na íntegra aí também. A gente quer também a opinião de vocês, a gente quer ouvir a população também, o que vocês querem ver, que a gente vai tentar atender. Agora, meio de semana, eu não garanto ainda por enquanto. Vai dar certo. Satisfação, obrigada, tchau, tchau, até mais. Valeu, obrigado.